Olá, boa noite, paz para você. Estamos em mais um Memorial Casa, o nosso culto 100% online. Chegando aí na sua casa, no conforto do seu lar, para te abençoar sua família. E temos muito de Deus para nós nesta noite, né? Neste culto nós teremos adoração, nós seremos ministrados através do louvor, teremos a palavra, então não perca esta oportunidade e envie o link, né, do nosso culto para os grupos, para a sua célula, para amigos, quem sabe esteja alguém precisando de receber esta palavra. É isso? Antes de iniciar, eu quero estar orando com você. Amém? Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e o Senhor nos concede mais um dia estarmos diante da Tua presença, recebendo a Tua palavra e Te adorando. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos este culto, a vida de cada um dos Teus amados que estão aí, neste momento, para receber da Tua palavra e adorar ao Senhor também. Fica conosco, abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Agora vamos ficar com o período de louvor. É momento de adorar ao Senhor. Aproveite e se lance nos braços do Pai e receba a ministração diretamente do trono da graça para o teu coração. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, eu nada sou. E perdido estou sem ti, Jesus. Coisa boa é sermos ministrados através do louvor. O louvor, ele tem um poder de quebrar o peso, quebra o jugo, libera sobre nós uma unção favorável para que a gente possa receber a palavra. Maravilhoso ser ministrado pelo Senhor através dos cânticos. E continuamos adorando a Deus, e agora eu quero convidar a você para, nesse momento de adoração, adorar ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Aproveite este tempo e com alegria no teu coração. Venha honrar a Deus com aquilo que Ele tem te abençoado. Amém? Vai aparecer na tela um QR Code e você fique à vontade, com o coração alegre. Chegou o momento da palavra, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. E a palavra que será ministrada nesta noite tem a ver com o tempo em que nós estamos vivendo como igreja. Vocês já observaram que a nossa igreja está debaixo de uma unção que promete, né? Promete algo novo,
alguma coisa maravilhosa está por vir. Deus está movendo as nossas vidas, movendo a nossa fé, Deus está trabalhando em nosso meio, nos preparando para que a gente possa receber esse novo. Eu estou cheia de expectativa do céu para esse tempo. E você? Então, talvez a gente nunca ouviu tanto falar em mudança, né? Mudança, transformação, restauração, crescimento. Então, eu poderia dizer que nós estamos debaixo de uma unção e um tempo de expansão. Existe um movimento que sugere expansão. Então, esta palavra de expandir, de certa forma, ela também exige que a gente se mexa, não é isso? Nós estamos saindo da zona de conforto. Nesse movimento todo, você também já deve ter percebido que a sua fé, ela também está sendo movida. Deus está trazendo para nós, juntamente com esse preparo para chegar no tempo do milagre, daquilo que Ele tem para nós, nos preparando para a gente dar conta e poder viver exatamente o que a gente precisa viver nesse tempo. Há um propósito de Deus para a nossa igreja, logo há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus está requerendo de mim e de você um posicionamento. Em todo o tempo da igreja, sempre que Deus derrama sobre o povo uma unção específica, seja ela qual for, Ele traz também as ferramentas para que o povo possa se posicionar para receber o novo. Isso não está sendo diferente conosco. Está lindo de ver a movimentação das pessoas, né, na parte física, no material, para poder fazer acontecer. Então, a nossa mudança não é só uma mudança física, não é só o crescimento do templo. A nossa mudança está sendo também uma expansão, um crescimento no nosso lado espiritual. A nossa fé está sendo trabalhada e nós estamos sendo desafiados a confiar. E agora, quando a gente para pensar que somos seres trino, né? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Quando a gente pensa nessas 3 dimensões, então eu me pergunto, e a alma? Será que Deus não tem interesse também de expandir, de fazer crescer, de amadurecer esta alma? Claro que sim. 1 Tessalonicenses 3:23, 5:23, fala o seguinte, que Deus se interessa, sim, que eu e você cresçamos em uniformidade, de forma harmônica, espírito, alma e corpo. Então, há um desejo do coração do Pai para com um crescimento harmônico. E esse é o tempo em que Deus está requerendo este amadurecimento na nossa alma. Tudo isso faz parte de um mover sobrenatural para que a gente possa viver o melhor de Deus diante daquilo que Ele tem para derramar. Assim como o movimento para a expansão da parte física da igreja, onde estamos vendo aí alguns mutirões, pessoas se envolvendo, não é isso? Deus tem feito de forma maravilhosa, a igreja está em unidade, num só propósito, tudo preparando para que a parte física possa estar pronta para receber o melhor de Deus. Paralelo a isso, estamos vendo também a parte espiritual. A nossa fé está sendo acrescentada, não é isso? Estamos sendo trabalhados no sentido de confiar mais, de nos lançarmos mais. Então, Deus, Ele está fazendo com que esta expansão atinja não só o físico, mas o espírito e a nossa alma. E da nossa alma, o que eu quero te dizer é que Deus também tem um trabalho a fazer, não é? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos em um corpo. É do coração de Deus trabalhar todas estas esferas para que haja um crescimento harmônico, para que quando o melhor dele for derramado, a gente possa também trabalhar em harmonia e tudo venha redundar para a glória de Deus.
quando somente na fé, somente o lado espiritual atinge um crescimento e a nossa alma vai ficando para trás, eu preciso entender que esta alma, ela acaba paralisando e limitando o poder de Deus em mim. Porque tudo que tem na minha alma, as dores, os traumas, os medos, as inseguranças, as dúvidas, funcionam como entulho, não é? Os canais do céu, dos céus estão abertos e liberados, já está tudo pronto para que eu e você possamos acessar. Mas quando a nossa alma está totalmente cheia de entulhos, cheia de questões por resolver, a gente não consegue absorver e viver o melhor de Deus para um tempo como esse. Então nós temos que nos preparar também para trabalhar essa alma. A alma compreende todo o meu intelecto. A alma compreende meus pensamentos, sentimentos, sensações, minhas volições. Tudo isso é alma. É com a minha alma que eu entro em contato com esse sistema. É com a minha alma que eu me relaciono com o outro. Com o meu espírito, eu entro em contato com Deus, mas com a minha alma é onde eu vivo e me relaciono. E é justamente nessa alma que as coisas costumam encrencar bastante. É esta a grande questão, porque quando eu não sei, não consigo administrar, quando eu não me conheço, quando eu não tenho um domínio próprio, esta alma ela pode me tomar e ela pode tirar de mim o privilégio de viver naquilo que Deus tem para mim nesta terra, mesmo dentro da minha missão. Então, nós estamos também sendo convocados a amadurecer, a crescer, a administrar sentimentos, sensações e trabalhar a nossa mente, não aceitando, como diz Paulo, não nos conformando com o padrão de pensar, mas transformando pela renovação da nossa mente tudo aquilo que a gente convive aqui na Terra e que não condiz com aquilo que a gente crê. Então, nós somos admoestados durante o tempo todo na palavra a cuidar, porque somos responsáveis. Quando Jesus diz assim, irai-vos, mas não pequeis, o que ele quer dizer é, não tem jeito, você vai irar, mas resolva essa ira, porque as nossas emoções, as principais, são inatas. Então, eu não tenho como não tê-las. Não é? A grande questão não é o que eu vou sentir, é o que eu vou fazer quando sentir. Então, as minhas emoções são responsabilidades minhas. Salomão, lá em Provérbios, Provérbios 25, 28, ele diz o seguinte, que uma pessoa que não domina a sua alma, que não tem controle dos seus sentimentos e das suas sensações, ela é comparada como uma cidade sem muro, vulnerável. A qualquer momento, ela pode ser atacada, invadida e sofrer muitos danos. Então, eu quero pensar com você que é responsabilidade minha e sua, dominar, ter controle e trabalhar essa alma. Se a gente não trabalhar, se a gente chegar num tempo novo de Deus, com essa alma totalmente adoecida, totalmente cheia de entulhos, nós vamos viver um novo ciclo, mas com o coração preso. Então nós não vamos usufruir, nós não vamos comer e beber do melhor de Deus nessa terra, nós corremos o risco de ficarmos de fora. E Deus não quer isso para mim e nem para você. Então vamos falar sobre isso nesta noite. Eu quero pensar com você numa situação de total descontrole da nossa alma. Você quer conhecer bem uma pessoa? Observa como ela reage diante de um momento de muito estresse. Observa como ela reage diante de uma frustração. Não conheço coisa que venha desestruturar emocionalmente a gente mais do que uma frustração. A frustração, ela desestrutura todas as áreas da nossa vida. Principalmente quando ela acontece vinda de uma expectativa irrealista. E aí eu quero pensar com você o seguinte, que isso é muito comum.
O ideal é que nós tenhamos o nosso coração alinhado com o coração de Deus, porque não tem como não sentir, não tem como não parar as emoções, mas tem como saber resolvê-las. E quando eu alinho o meu coração com o coração de Deus, o novo chega, eu entro no propósito e as minhas emoções vão continuar surgindo, mas eu estou firme naquele que me conduz. Viver por expectativas irrealistas pode me tirar do propósito. As expectativas irrealistas, elas distorcem as verdades de Deus. Então, que nem eu e nem você fiquemos fora disso num tempo do novo. E eu quero trazer para você uma palavra, né, para a gente poder refletir e ver como que as nossas emoções, elas impedem e limitam o agir de Deus num momento tão maravilhoso. Como que a gente perde os prejuízos, tudo que a gente perde de receber, porque as emoções negativas, elas nos dominam e acabam mudando a nossa visão. Então, eu quero trazer vocês para uma leitura que encontra-se em Lucas, capítulo 24, verso 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Olha que coisa incrível. O texto, você vai lendo e você observa que eles estavam cegos ali. Por quê? Porque os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, responde: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que contestava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram ele de ficar à noite. Contextualizando tudo isso aqui. Jesus havia acabado de ressuscitar. Jerusalém ele estava totalmente envolta a um burburinho com relação à crucificação. Né? O messianismo de Jesus estava sendo questionado nos 4 ventos sobre a sua morte e crucificação. Os discípulos estavam ali atordoados. A palavra traz para a gente algumas direções, mostrando como, por exemplo, João 20:19, dizendo que houve medo e isolamento. Você pode conferir aí, né? Eles se fecharam, baixavam as portas, eles saíram atordoados, sem entender, havia muita dúvida, havia medo, havia uma confusão na mente deles, uma insegurança. Marcos 16:10 fala dessa confusão e dessa insegurança que aconteceu no meio dos discípulos. Então, Pedro volta para a sua antiga profissão, Pedro volta para os barcos, enfim, dispersaram.
Aí eu quero pensar com você o seguinte, esta reação dos discípulos, ela é bem característica de alguém que sofre um golpe, de alguém que não está avisado, que é pego de surpresa, não é isso? Havia medo, havia insegurança, havia preocupação, não era apenas um choro de saudade do mestre, não era apenas um choro porque o mestre os deixou, mas era um medo, uma frustração. Eles foram tomados por uma frustração. Então, os 2 discípulos que saem caminhando para Emaús, eles estavam discutindo sobre esse assunto. Na verdade, havia tanta confusão que eles começavam a falar. E o texto diz que Jesus começa a seguir e para eles era um desconhecido que estavam ali. Estava caminhando com eles. De repente, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando aqui? O que vocês estão discutindo aqui? Né? E o Cleopas ainda dá um sabão em Jesus. Né? Ele diz assim, será que você é o único forasteiro que andou por Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Não é? E aí Jesus ficou ali caminhando, questionou, e ele foi falando, e Jesus ouvindo aquele blá, blá, blá o tempo todo. Aí a minha pergunta é, Jesus precisava perguntar isso? Jesus não sabia do que tinha acontecido ali, Jesus não estava por dentro de tudo ali. E aí eu vejo Jesus aplicando um princípio que a gente vê lá em Tiago 1:21, que diz assim, despojai-vos de toda a imundície, joguem para fora, desabafem, tudo aquilo que está te apertando e te incomodando. Depois que você limpar aquilo que o seu coração está cheio, então agora venha acolher com mansidão a palavra em voz implantada. Jesus deixa eles falarem, e esse princípio a gente vê em outras partes da Bíblia, com Elias aconteceu isso na caverna. Então, quando a pessoa fala, ela acaba que organiza aqueles pensamentos. A cabeça daqueles discípulos deveria estar a mil, querendo entender, porque quando a gente passa por uma situação como essa, a primeira coisa que a gente quer é entender. A gente quer saber o porquê, os porquê surgem. A gente gasta tempo, não é isso? Os nossos olhos só ficam naquilo. Então Jesus prossegue e eles vão falando depois que eles desabafaram, no meio do caminho. É o que Jesus acha, no continuar do texto, uma brecha para que ele comece a implantar a palavra. Aí você lê o texto, você vê que Jesus diz o seguinte, mas seus nécios, né, seus tolinhos, por que vocês demoram tanto para compreender o que os profetas falaram? Aí Jesus vem discorrendo sobre o que os profetas falaram a respeito da vinda do Messias, que o Messias viria, padeceria, não é isso? Para depois ressuscitar, e ele vem trazendo desde Moisés e vem plantando a verdade, a palavra, e eles começaram a acalmar o coração, porque entenderam que daquele forasteiro, embora ainda não haviam dado conta que era Jesus, entenderam que dali estava vindo palavras que acalentavam o coração deles. E aí a gente tira o quê disso tudo? Que quando a gente está num momento muito complicado, Jesus não nos abandona. Mesmo que a gente não esteja conseguindo identificar e sentir a presença dele, ele está ali do nosso lado, promovendo uma condição para que a gente possa jogar para fora, para que a gente possa ser acolhido em nossas dores. E aí agora, a palavra implantada, ela faz a coisa acontecer de forma tremenda. Tiago diz o seguinte, depois que você despojar, agora com mansidão, acolha e receba esta palavra em voz implantada, porque esta palavra é poderosa para salvar a tua alma. E foi isso que aconteceu com os discípulos naquele caminho. Eles foram acalentados, porque depois que passaram dali, eles convidaram Jesus para entrar. Ainda na mente deles, alguém desconhecido. Mas era alguém que trazia a palavra de vida, a palavra que produzia neles esperança, uma palavra que organizou aquilo que estava desorganizado. Jesus entrou para dentro do caos e fez aquele caos se transformar e restaurar e acontecer uma esperança maravilhosa na vida daqueles dois.
E eu quero dizer com você que é assim que Jesus faz. Jesus trabalha desta maneira na vida da gente. Agora eu te pergunto o seguinte: o que aconteceu com esses discípulos? Eles andavam com Jesus, Jesus nunca havia relatado algo mais do que o Cristo padecido ressurrecto. Eles não tinham uma outra ideia que não fosse esse, de que Jesus morreria e que seria ressuscitado. Mas por que toda essa frustração? Por que todo esse choque? Eles não esperavam isso? O que aconteceu? Aí eu quero pensar com você nesse momento, que somente uma expectativa irrealista responde essa pergunta. Mas qual era a expectativa desses discípulos que ficaram tão atordoados, que se sentiram desistidos ou até enganados? Quando Jesus foi preparar o seu ministério, ele saía e chamava as pessoas, mas ele só chamava trabalhadores, lembra? Venha, larga isso aí, vem, me segue. Jesus prometia só em falar, só em contar daquilo que viria, as pessoas ficavam paradas nele e sabiam que dele vinha alguma coisa que produzia vida. Então os discípulos largaram tudo, largaram trabalho, largaram família e seguiram a Jesus. Apostaram todas as fichas em Jesus. E agora, cadê? Virou fumaça. Dormiram com um projeto e amanheceram com outro cenário. Quantos de nós vivemos momentos como esse? Deitamos com tudo muito bem organizado, saúde tranquila, dinheiro resolvido, os nossos planos e projetos ok, e aí amanhece o dia, aquele cenário não existe mais. Aquilo que a gente contava já não dá mais certo. Aquele amigo que você confiou tanto te deixou na mão. Aquela instituição que você se dedicou tanto, agora não quer saber mais nem de você. Aquele projeto de aposentadoria, aquilo que você cuidou tanto, dispensou energia, dinheiro, tempo, acabou. Foi o sentimento que os discípulos ficaram. Mas de onde eles tiraram isso? Qual era a expectativa deles? Então eu quero ler rapidamente com você sobre as expectativas dos discípulos. Em Lucas 24 e 21, ainda no texto que a gente leu, diz assim, que eles falaram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Havia neles uma ideia de um Messias terrestre que reinaria. Na cabeça deles, o Messias seria um político conquistador que iria arrancar Israel do domínio de Roma e, de certa forma, restaurar o trono de Davi. Uma outra expectativa que a gente vê aqui é de posição. Em Lucas 21, 24, diz o seguinte: houve também entre eles uma discussão sobre qual seria o maior entre eles. Eles questionavam sobre posição. Ainda houve outra questão aqui, em Mateus, sobre expectativa dos discípulos, totalmente fora da realidade. A mãe de João e de Tiago, Salomé, a esposa de Zebedeu, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, tem como, quando o Senhor estiver reinando, um filho meu ficar à sua direita, outro à esquerda? Vocês já imaginaram a expectativa que eles tinham? E eu vou te dizer uma coisa, era uma expectativa persistente e teimosa, porque Jesus já havia ressuscitado, e aqui em Atos, capítulo 1, verso 6, Jesus já havia ressuscitado. Um pouco antes de Jesus subir aos céus, alguém perguntou assim, então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel?
totalmente equivocados em suas expectativas. A hora que vocês tiverem uma oportunidade, estejam lendo sobre as expectativas desses discípulos. E qual a raiz disso? Da onde eles tiraram isso? Jesus em momento nenhum disse que reinaria, Jesus em momento nenhum prometeu isso. Eu quero dizer para você que a comunidade que Jesus começou a criar, ainda bem de início, bem pequena, ela já estava contaminada, totalmente contaminada pela ideologia predominante do Império Romano, que era o quê? Era uma necessidade de ser importante. Tem a ver com a competitividade. Então, a mente deles era totalmente dominada por esta ideologia. Através desta ideologia, criaram uma expectativa fora da realidade, que Jesus, que o Messias viria, reinaria sobre Israel, restauraria o trono de Davi, e eles, os discípulos, reinariam com Jesus. Por isso a briga, a confusão, as discussões de quem seria o primeiro, quem sentaria à esquerda e à direita, posicionamento, poder e reino terreno. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que enquanto eu não alinhar o meu coração, as minhas expectativas com o projeto de Deus, eu vou ser frustrado. Mas eu quero te dizer também que se chegar a esse ponto, Jesus nunca sai do seu lado. Ele sempre vai estar no caminho com você. E eu quero pensar com você em 3 pontos que foram essenciais para a restauração da saúde mental e emocional daqueles discípulos que estavam totalmente perturbados, inseguros e medrosos. Primeiro ponto foi quando eles convidaram Jesus para entrar. Não importa o tamanho do caos que você esteja vivendo, não importa a situação em que você esteja vivendo, coisas que você não está entendendo. Sabe aquela história de um beco sem saída? Que você sente que o buraco abriu e você caiu ali dentro? Deus nunca vai te deixar sozinho. A verdade é que o Senhor sempre vai estar com você. Acredite nisso. Mesmo que você não esteja vendo, assim como aqueles discípulos, mesmo como você não esteja nem conhecendo nada daquilo que você já viveu de milagre, mas Ele vai estar ali. É Ele quem te renova, é Ele quem te dá força, é Ele quem muda a história. Então, quando você chama Jesus para entrar no seu interior, fazer parte daquele caos, é uma forma que você tem de admitir a sua impotência. Admito que eu não dou conta de sair deste caos. Então entra, Jesus, entra. Faz o que tiver que fazer dentro de mim. Quando você dá esta legalidade, porque Jesus não invade a vida de ninguém. Ele bate a porta. Abre o teu coração. Faça como os discípulos, chama, entra, fica conosco. Não estamos entendendo nada. Até agora eu não sei onde isso vai dar, mas entra conosco. O segundo ponto é quando eles permitem que Jesus ocupe a posição de chefe da casa, né? De anfitrião, onde Jesus vai, pega o pão e serve a ceia. O que seria isso? É confiança. Ninguém faz isso quando não tem confiança no outro. Aquelas palavras que Jesus trouxe para eles, que pregou durante o caminho e que continuou falando certo ali dentro de casa, deu a eles uma confiança de que ele tem a palavra de vida. Eles estavam totalmente desestruturados e agora eles começam a ver a clareza, uma esperança. Então, quando você permite que Jesus tome conta da tua vida, você entregar o controle da sua vida e a sua vontade nas mãos dele. Deixa que ele controle tudo, deixa que ele sabe como fazer, deixa que ele sabe como mexer e como desenvolver para que o caos cesse. E o terceiro e último ponto foi quando os olhos deles foram abertos, eles não perderam tempo, eles voltaram imediatamente para Jerusalém, para o lugar de onde eles não deviam ter saído. Isso nós aprendemos o quê? Quando eu chamo Jesus para entrar, que eu deixo ele tomar conta da minha vida, rapidamente eu retorno ao meu caminho
de origem. Rapidamente eu volto à minha missão. Então o que eu quero dizer para você, que o dia mal chega, mas ele tem tempo de acabar. Continue crendo, não perca Jesus do caminho, mesmo que você não esteja sentindo. Receba esta palavra no teu coração. Traga esse tempo como uma reflexão para a tua vida. Eu não sei qual tem sido o seu caos, mas a minha palavra é: não permita que o caos das tuas emoções venham atrapalhar e te privar de viver o que está sendo derramado sobre esta igreja, neste tempo, sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que continue te usando e que continue falando com você. Receba esse tempo novo como uma bênção e vamos crescer e expandir para a glória de Deus. Amém? Eu vou orar. Ó Deus, eu quero te agradecer. Agradecer por esta unção que está sendo derramada sobre nós. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. E agora, Senhor, eu quero entregar a Ti o nosso coração. Sonda o nosso coração. Vê o que há de mal em nós e nos guie pelo caminho certo. Mas, por favor, não deixe a gente perder esse tempo de milagres. Não deixe a gente perder este vinho novo que está sendo derramado sobre a Tua igreja. Mas prepara a nossa alma, prepara o nosso coração, prepara tudo o que temos e somos para que a gente possa viver na plenitude o que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo. Ó Deus, abençoa os teus filhos, guarda, dê uma semana de paz e abençoa o nosso coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado por ter ficado até aqui com a gente e até a próxima quarta.